Vou ler um poema da página, um excerto do poema da página 14. É preciso escrever a independência das formas, dar-lhes pernas para andar, tirá-las das ideias que as corroboram. É preciso aceitar os órgãos exatamente como eles podem ser. Um cérebro que dá frutos, um útero que se ri das expectativas, uma pele que repele o arrepio. O corpo liberta-se das normas e das vontades alheias nesta poesia. O cérebro dá frutos, o útero ri-se e recusa destinos previstos ou previsíveis. A pele repele o arrepio. O poema dança. Numa espécie de manifesto da independência e da autonomia do corpo, ultrapassam-se os limites físicos convencionais, reinventam-se gestos cotidianos, propõem-se movimentos novos, anatomicamente improváveis, mas que permitem que uma pessoa que mora sozinha, e cito, tenha o direito de coçar o centro das suas costas, a ver as suas nádegas de frente, a inspecionar a sua nuca, a acariciar o seu rosto ao mesmo tempo que adormece. Este tom de desafio lúdico denuncia dependências impostas e exalta a plena satisfação e a autossuficiência do corpo insular que atravessa esta poesia. Aqui, o corpo feminino é território do eu. Um eu-corpo casa, como janelas abertas para um lado de dentro. Um corpo textual que abre possibilidades de transparência maior. Cito o poema da página 53. Fosse eu um corpo arquitetónico, cheio de janelas, com vista para a certeza dos meus órgãos. A poesia de Joana de Bastos Rodrigues joga, como joga toda a poesia, com a indecidibilidade e com a compossibilidade. Um corpo é também uma ilha, como uma ilha é um corpo. Ser ilha implica ter contornos próprios, implica singularidade e solidão. Ser ilha implica também, simultaneamente, ser corpo rodeado de alteridade, de silêncios herdados. A ilha, à procura do seu fim, sugere uma busca dos limites do corpo, do seu espaço e tempo, ou uma abertura a algo para lá deles e de si. O fim é o limite da ilha, ou é o que lhe dá sentido e orientação. Vou ler agora o poema da página 54. É-me penoso o plural de um tacho pregado à mesma boca, de geração em geração. Hoje sou a faca da avó, a nascer do dia, numa ladainha cerrada entre legumes, até engendrar-lhes a confissão. Em tudo se tece o amor que rotina para o mesmo canto da casa. Fim de citação. O legado salva ou destrói? O herdado aprisiona ou liberta? A poesia de Joana de Bastos Rodrigues fala-nos da ambiguidade do amor. Há amor tecido na rotina doméstica, mas um amor que aprisiona também. Não houve corte nas linhas que nos tecem num destino doméstico comum. O som da faca da avó a cortar legumes ao amanhecer ecoa hábitos antigos, servidões próprias ou alheias. A ironia precipita a dúvida que fecha este poema. E cito: e o que será de mim? Também eu morrer no refogado? Um misto de homenagem e revolta, amor e recusa, entrega e resistência perpassa todo este livro. Os poemas expõem uma consciência aguda de ser mulher, um diálogo aberto com as que vieram antes e as que virão depois. O amor também se herda. É herança aberta e é peso herdado nesta poesia. O tempo e o mar unem as gerações dos que ficam e dos que partem na tradição portuguesa. Mas a viagem reinventa-se na poesia da Joana. Também se mede a chegada do mar pelo tempo de da cozedura dos ovos. E agora queria ler um poema, Diálogo de Verão. Vocês têm que vir aqui. Posso ler? Medir a chegada do mar pelo tempo de cozedura dos ovos. O grande incêndio celestial até dos pés de uma conversa. Passos a explicar. Amor é a memória do amor. Amor é os lugares significarem o que lá se fez. Amor é narrar a pessoa. Ela ao lado, como se não estivesse. E a pessoa ouvir-se dita um feito. Esboroada na ternura da boca que conta o segredo de si, para si, além de si mesma. Quem ama ou espera em terras rodeadas de mar, conhece desde sempre a terra. E cito o poema da página 28.
Perder-se de vista entre o tanto que nos falta é sina nascida na água de todos os que antes de mim olharam o mar. Tempo, mar, corpo, ilha, mulher, utopia. São palavras que se entreolham de muito perto na poesia de Joana de Bastos Rodrigues. A ilha é um corpo poeticamente habitado, insistentemente interrogado, atentamente cartografado. Mas quem procura o fim nunca deve perder-se. E é esse o convite que nos faz a poesia de Joana Bastos Rodrigues. Esta foi uma breve apresentação, só para abrir agora um diálogo contigo. Eu queria voltar ao princípio do livro, e ainda antes do poema que é acrescentado ao livro, para falarmos da fotografia. Queria que me falasse um bocadinho desta fotografia, porque a escolha desta fotografia, mas queria fazê-la dialogar, porque ela faz-me dialogar com o primeiro poema que eu não posso deixar de ler. Há mulheres que guardam as mãos caídas atrás das costas e o peso do rosto tombado na estrada. É um poema belíssimo, claro, e eu gostava que me falasse um bocadinho da fotografia do primeiro poema que te fez abrir assim. Ainda estou sob o efeito da comoção de te ouvir a falar sobre o que eu escrevo, porque eu gosto muito desta posição de ficar a testemunhar, a observar, e é fascinante, desculpem, talvez o assoberbamento, mas é sempre fascinante, parece que não é sobre mim, que não sou eu, não é? Estou assim, uau, como é que é possível criar pensamento através de coisas que estavam comigo em momentos tão pequeninos e meus, não é? De repente estar no mundo e pronto, estou assim um bocadinho nesse momento. Mas, respondendo à tua questão sobre a fotografia, este livro foi um processo que eu não consigo explicar muito bem a origem, mas quem tem em mãos a edição especial, que tem o meu primeiro poema. Sim. Portanto, só para explicar que é uma coisa, não é assim que me aconteceu, não é? Essa fotografia aconteceu, eu não fui buscá-la, eu estava na Madeira, não é? Que é a ilha primordial que existe em mim em termos concretos, não é? Gosto muito de ilhas, no geral, mas pronto, a Madeira é muito especial para mim, não só por causa da minha história pessoal, que a minha mãe é da Madeira, mas convivi muito, não é? Estive muito tempo lá. E, portanto, pai, há 4 anos fiz uma viagem e fui ao Museu dos Vicentes e vi esta foto e ela aconteceu-me, não é? Falou mais ela comigo, não é? Só tive que reagir a isso, mas foi muito forte porque acho muito interessante que ela apanhe um momento, é uma fotografia do questionar, do início da dúvida, acho eu. Portanto, esta mulher, imagino que tenha tido um momento em que estava a fazer uma pose, como queria ser lembrada, não é? A mãe com a filha ao colo. E aqui é o momento em que ela questiona quase essa pose, é a não pose, não é? E, portanto, pareceu-me que de alguma maneira comunicava com tudo o que eu queria dizer aqui, não é? Mesmo uma parte, se calhar, mais inconsciente. Mas que fez todo o sentido para mim que ela estivesse incluída. Pronto, depois há coisas muito pessoais e individuais, não é? Eu gosto muito do século XIX, há ali uma postura com a qual me identifico muito, mas achei interessante, já nessa altura, haver questionamento, não é? E nós às vezes imaginamos esse tempo e que é um certo tipo de maneiras de estar e de pensar, mas também havia dúvidas, havia questionamentos, havia momentos de pausa, não é? E, portanto, achei uma coisa fantástica eles terem ali esta fotografia talvez um momento antes da pose, né? Mas é o momento em que surge a pergunta. E, portanto, para mim é uma fotografia do questionar. Né? A mãe que vem com a filha, de repente olha para a filha e pensa, não é? Quebra a pose e quebra a linha que vai para ali fora. Portanto, acho que foi um bocadinho por aí que escolhi essa fotografia. E achas que há inquietação nesta fotografia? Achas que ela te faz a ti também, como fez a mim, disse logo como leitora, ligá-la a mulheres que guardam as mãos caídas atrás das costas? Achei graça, tu ligaste as duas coisas, eu não liguei diretamente, mas logo tu disseste isso, a questão do rosto tombado, reparei que na foto ela tem o rosto um pouco tombado e aguenta-o com a mão, não é? Quase como se ela tirasse a mão, talvez caísse.
E fosse portanto, uma preocupação também, sim. Não é? Uma fotografia do século XIX, trazida sim. Para o século XXI, é outro século com algumas inquietações iguais? Ou... Talvez. Nós achamos que não, mas se calhar sim, não é? E mesmo com uma pessoa desconhecida, ela está a fazer... Eu estou no caminho dela, não é? Encontramos-nos e ela faz todo o sentido para mim, embora nunca vá saber isso. Não é? Acho que achei isso interessante. Agora tenho aqui outra pergunta, não é? É um desafio, que é sobre o teu primeiro poema, não é? Que é incluído aqui no livro. Sim. É um apêndice, eu tive no computador, agora tenho aqui à mão, e ia pedir se era possível leres este poema e dizeres-me porque... Não. Podes dizer que não, estamos aqui para dizer que não também. Eu acho que nunca li isso, vocês vão ter aqui um momento inédito. Uou. Isto é interessante. É sempre esta Joana... Vem aqui ao de cima, vamos fazer aqui um... É bonito, que eu gostava de saber primeiro a data, não é? Não sei a data, não sei que idade tinhas. É um poema escrito à mão, não sei se reconhece a tua letra. E eu acho já é muito diferente. A da bibliografia é muito interessante, não é? Um manuscrito, a nossa mão, o que é que a nossa mão era capaz de fazer. E dizeres-me um bocadinho o que é que sentes e porquê que... Sim. Não é? Eu podia dizer tudo aquilo que já ouço aqui de presente, mas ficaria para outra conversa. Aqui eu queria que dissesses tu porque é que ele veio, porque é que foi trazido aqui. Portanto, como estava a dizer há pouco, isto é da edição especial, eu decidi incluir o meu primeiro poema. Portanto, eu lembro-me do momento em que escrevi isto. Estava em casa no sofá, e o meu pai estava no sofá aqui ao lado, e nós tínhamos vindo da Madeira de férias. Isto foi o meu primeiro movimento em relação à poesia, não é? Porque senti, estava ali com uma... Eu gostei muito de estar na Madeira. Os meus irmãos lembro que se aborreciam um bocadinho, que nós ficávamos lá há algum tempo, mas eu adorava aquilo de uma maneira que não conseguia... Não percebia bem porquê. E este poema, apesar de a minha tendência natural a ser um pouco kitsch, mas eu decidi assumir isso aqui e partilhar com vocês esse. Não somos sempre perfeitos, não é? Temos os nossos momentos. Mas achei que tinha um valor simbólico, não é? Que também há um valor simbólico no livro e eu gosto muito dessa coisa de... Não é? Das coisas serem símbolos, não é? E representarem, não é? Esta coisinha representa o meu primeiro movimento em relação à poesia. Achei que por si só valia a pena estar aqui contra mim própria, porque... Já não sou a mesma pessoa, não é? Mas tenho... Isto foi para aí 96... Eu tinha para aí 10, 11 anos. Pronto, e foi de facto o primeiro poema que eu escrevi. Não está aqui a data porque isto está no meu primeiro caderno e tinha mais umas coisas a seguir e eu depois tinha a data noutro sítio. Mas este foi o primeiro... Eu lembro-me perfeitamente do momento. E pronto, e o pai incentivou e tal, e não comentou aqui as questões que pudessem ter a ver com forma. Mas é um sentimento muito genuíno, não é? E tenho muita compaixão em relação a essa pequena Joana, que sentia já uma coisa muito intensa em relação à ilha. Pronto, e vou ler-vos aqui, aceitar o desafio da Rita, porque gosto muito dela. Mas pronto, se eu me enganar aqui a ler a poesia da Joana Bastos Rodrigues. Saudade de uma ilha, o mar parecendo um poço, liso e quieto, sem nenhum murmúrio. Água azul, 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 sem ter fim, e a sua frescura o coração sente. Uma vila na extensa folhagem verde, pessoas bonitas e simpáticas, montanhas tão altas parecendo tocar no céu. O som é outro. Ali, o único som é o da natureza e beleza também. Uma ponta se avista, escura e outras vezes clara, quando o sol lhe toca brilhante pela manhã. Ponta com cara de silêncio e expressão velha. A isto eu chamo ilha, e em cada lágrima que me cai, eu vejo a minha ilha. Desculpa, puxei esse sentimento, não sei muito académico, mas...
Nunca tinha lido isto alto. Ok, obrigada, Rita. Eu é que agradeço, por este momento. Realmente, ouvir a voz, não é? A voz por trás de um Sim. poema torna também outra coisa. E além das palavras, que é interessante, não é? A quantidade de palavras e temas que já vêm. Por isso é que eu acho que é tão interessante saber a idade quando tinhas 10 anos, não é? Há aqui outro pormenor que eu acho muito interessante, que é uma visão já cinematográfica. Não sei se tu notas, não é? A forma como tu vais trazer isto na tua vida futura, na tua poesia futura, não é? Toda a estrutura quase fragmentada dos teus poemas, mas por imagens, por planos. Eu podia te perguntar, e vou-te perguntar, claro, não é? Se trazes a tua visão cinematográfica para o teu pensamento poético e a forma como pensas a poesia, mas claramente não é uma questão profissional só, não é? Porque tu tinhas 10 anos e tu já tinhas este modo de ver o mundo. Gostava que me falasses um bocadinho disso e de como é que a poesia se cruza com a tua vida de cineasta, pronto, todas as coisas que fazes, porque são várias as coisas que fazes na realização e podem ter influências da poesia de formas diferentes. Portanto, gostava que me falasses um bocadinho e que nos falasses a todos Sim. esse olhar. Não sei se consigo ter uma consciência muito externa, porque para mim está tudo tão intrinsecamente ligado, não é? Que pela lógica, obviamente, que há de estar aqui, não é? Essa forma de ver. A forma como eu consigo perceber essa relação em termos concretos e que eu vejo que está mesmo ali, que eu consigo assinalar, é a questão do tempo. O tempo e o espaço. Não é? Que o cinema está muito relacionado com essas duas questões. E eu tento sempre, no próprio objeto livro, criar essa noção criar que não é tipo, vou criar aqui o espaço ou o tempo, mas naturalmente sai-me essa tendência de tentar que aquilo encaixe num sítio, num tempo, não é? Pronto, por exemplo, no primeiro livro que eu escrevi, tenho que mencionar isto só porque eu decidi que as divisões entre as partes fossem numa página preta. E isso vem claramente do cinema, não é? Os cortes, talvez os cartões a preto do cinema mudo. Portanto, há aqui uma coisa que, para mim, aquilo representa tempo e passagem de tempo. E aqui, acho que a questão das coordenadas me localiza, não é? Eu estou sempre a tentar encontrar a poesia, não é? Que é palpável, que está nas coisas, tem paredes, não é? Que ficas ali encurralado ou não. E, portanto, nessa dimensão, acho que sim, o tempo e o espaço são coisas, não é, transversais às duas formas de expressão. Mais do que isso, sei que, logicamente, estou, em termos cinematográficos, no que escrevo e estou poeticamente no que possa filmar. Digo isto, pronto, porque as oportunidades para filmar não são assim tantas. Mas não é assim tão consciente, não é? Se calhar uma pessoa fora percebe-se mais disso do que eu, que tenho as coisas muito homogéneas dentro de mim, não é? Está tudo mais ou menos relacionado. Mas pronto, acho que é um bocadinho por aí. É de facto o tempo perpassa esta poesia em todas as dimensões, em várias dimensões, e eu já agora posso ler mais um. Depois não sei, a seguir... Sim, depois sim, temos aqui mais. Vou ler só, por falar no tempo, este último poema que eu também adoro todos, mas este chama-se Cadáveres Estelares. Eu também gostava de te perguntar, depois algumas coisas, Cadáveres Estelares, das previsões sobre o que há de ficar depois de tudo. Confio no que podem as mãos. Mesmo pousadas descansam sob a descoberta do fogo. No fim, talvez não falte mais nada. Estaremos tão próximas como nunca estivemos. O pó une todas as coisas incertas do que são. Há vários tempos na tua poesia, desde o cotidiano, do dia-a-dia, até ao tempo do pó. Esta questão do tempo é uma questão cinematográfica em ti, sim, mas também... é uma questão filosófica, ou seja, tu pensas na questão da morte, tu pensas na questão... esta poesia tem uma árvore genealógica, não é? De heranças de mulheres que foram caminhando pelos tempos e que trazem coisas até nós e trarão para o futuro, não é? Porquê aqui o Cadáveres Estelares e porquê no fim talvez não falte mais nada? Consegues-me falar sobre este verso tão profundo, tão bonito? Consigo até um certo ponto. Claro, não querias mais nada.
Mas é engraçado teres ido buscar isso, porque acho que nesse poema há uma dimensão que vai buscar um poeta com o qual também és próximo, o Manuel António Pina, que ele tinha aquela coisa do infinitamente grande e do infinitamente pequeno, e eu sou muito eu também aí, sinto-me, identifico-me particularmente com essa questão, não é? Portanto, eu posso estar a fazer o almoço e a pensar em buracos negros ou na nova estrela que nasceu não sei onde, ou posso estar... quer dizer, as duas dimensões, não é? Com este exemplo quero dizer que as coisas estão muito ligadas no meu pensamento. A amplitude vai, não é? Assim, pronto, amplitude é ampla. E portanto aí acho que é um bocadinho o espelho disso, não é? Talvez a morte individual também não seja só uma morte aqui num grão de areia, não é? Às tantas há uma coisa qualquer, que também é morte de qualquer coisa noutro sítio. Não sei, acho que há essa noção de que está tudo a acontecer ao mesmo tempo, não é? Acho que é um bocadinho por aí. Não sei se consigo acrescentar muito mais para além disso, não é? Mas que há essa dimensão do muito grande e do muito pequeno. E eu preocupo-me com isso e penso sobre isso. Sim, e tento existir equilibradamente no meio dessas dimensões e ter uma vida. E no fundo isso passa, não é? Toda a tua poesia é mesmo isso, não é? Do cotidiano, tudo aquilo que nos rege a nós, a nossa vida, até aquilo que mais profundo, não é? Que nos orienta, tal qual como os pontos cardeais, não é? Que tu pões aqui a orientar ou a mapear um livro que se perde por aí mesmo, não é? Pelo mais íntimo e pelo mais plural ou comum. Queria ainda perguntar-te, ou desafiar-te a pensar nisto, se já pensaste ou não. Se este livro, às vezes, por vezes, parece-me fechar um ciclo ou abrir um novo. Não consigo definir bem o que é que sinto ou o que é que me parece. Mas que paisagens poéticas gostarias ou te interessariam explorar a seguir? O que é que perdura? O que é que se perde? Há outro caminho? Vais por aqui? Que é a Joana que continua? Depois daí à procura do seu filho. Então, eu acho que este livro foi uma tomada de consciência de um caminho que já existia desde os 10 anos. Eu sabia que havia qualquer coisa que estava ali a acontecer e que foi acontecendo nos últimos 30 anos e que agora se materializou nesse livro. Não é? A questão da ilha, a questão do território, de eu me sentir território, de eu ser ilha, da ilha não ser só eu. Portanto, há qualquer coisa aqui que eu e aquela paisagem da Madeira estávamos a fazer que eu não sabia bem o que era e que acho que isso é uma resposta a essa questão. E, portanto, sossegou aí um bocadinho. E, portanto, acho que, não sei se é um fechar de um ciclo, mas a abertura de um certo nível de consciência, talvez. Pronto, perante esse nível de consciência sobre mim própria, ou destes ciclos que correm em nós e que nós não estamos conscientes no dia-a-dia, talvez, é engraçado porque no processo deste livro fizeram-me uma pergunta e eu fui pensar um pouco sobre mim e sobre o meu primeiro contacto com a poesia e os autores que me influenciaram. Fizeram-me essa pergunta na apresentação no Porto. Então, que autores é que tu lias na altura? E depois eu fiquei a pensar naquilo, já não pensava nisso há muito tempo. E o Mário de Sá Carneiro foi muito importante para mim, porque era Portanto, isto só para responder à questão de a próxima coisa que vem aí, provavelmente há de ser sobre o exacerbar, não é? A questão de se querer conter as pessoas em, tipo, isso é exagerado, ou és muito sensível, ou és muito intenso, ou não sei o quê, e é explorar um bocadinho essa questão do que é a intensidade, não é? O que é o exagero. E que vem muito do Mário de Sá Carneiro, porque eu lembro que fiquei muito fascinada com a poesia dele, porque sentia que ali, assim, oficialmente pode ser intenso, ok? E então achava assim, obrigada, por favor, este senhor entende-me, não é? Eu ainda não sabia bem, pronto, as noções, não é, dele, ou com outros poetas, ou seja o que for, mas intuitivamente sentia que havia ali um espaço de conforto. E, portanto, talvez agora eu esteja num sítio em que consigo aceitar isso e olhar de frente e perceber o que é que está aí, não é? Portanto, acho que a minha poesia há de ir por aí, não é? É uma tomada de consciência sobre mim, esse livro, acho eu. Pronto, é isso. Sim, e sente-se esse encontro, daí o fechar ou o abrir não fica claro, não é? Porque há de facto um encontro, um reconhecimento de qualquer coisa muito, muito importante e que eu senti muito, não é? Ao longo de todo o livro.
E agora, para não me alongar, depois também não sei se o público não quer fazer perguntas, e fazer a pergunta que fiz, que perguntei se podia fazer antes, não é? Porque a Joana enviou-me um exemplar deste livro no PDF, antes de ter a edição. Sim. E havia um poema de que eu gostei muito e que perpassa esta poesia, porque esta poesia é perpassada, por um lado, por um questionamento da herança e de alguns pesos, não é? que são notórios ao longo de vários poemas, mas também por uma alegria e uma leveza e um certo otimismo, não é? Também há aqui um peso de, não vou dizer pessimismo, porque não é bem pessimismo, mas é um receio, como alguns dos certos que eu li, como é a primeira imagem, não é? A primeira imagem é de uma paragem na estrada, não é? De um certo desolamento, não é? Do feminino. Mas também há momentos alegres, há momentos que são, de facto, uma abertura da Joana, que é a Joana, não é? De uma alegria que está no feminino por excelência. No entanto, havia um poema que a Joana retirou deste livro. E eu fiquei com pena. Eu nem sei se fiquei com pena, porque ela saberá porquê e eu, claro, vou desafiá-la a dizer porquê, mas vou-vos ler o poema porque vocês é que não têm mesmo acesso e pode ser uma inconfidência. Mas é muito pequenino e é assim. O mundo é feito de pessoas e pode ser o que quisermos que seja, ainda. E este ainda, como imaginas, não é? Também, e aqui é por causa do Manuel António Vina, que é uma paixão que temos em comum e é um autor que eu trabalhei, que tem um livro que se chama, tem um título muito curioso, que é Ainda não é o fim do mundo, calma, ainda não é o fim nem o princípio do mundo, calma, é apenas um pouco tarde. Este ainda acaba por ser, por rimar, não é? Com este verso que é fundamental para mim. E eu gostava de saber porquê que este poema ainda acabou por sair da tua poesia, da tua ida à procura do seu fim. Ainda não é o fim? Há bocado a Rita falou-me desta questão e eu achei muita graça, porque nós às vezes também nos esquecemos de nós próprios, não é? Então eu assim, pois é, pá, realmente eu tinha ali. Acho que nesse poema eu pensei muito sobre ele. Portanto, é uma coisa que tem a ver muito comigo como pessoa. Eu sou muito... Gosto das pessoas, sou muito humanista, tenho uma crença na humanidade ainda. Mas o poema é a palavra ainda. Pronto. Mas depois, quando a coisa começou a compor-se, eu senti que não era bem por aí. Pronto, eu já te disse há pouco que nunca tinha pensado muito sobre esta questão. E eu achei muito giro tu fazeres esse movimento de inspeção, não é? De ir investigar e descobrires isso. Mas achei que eu faço isso na vida. E que a escrita é uma luta diferente. Pronto. E substituí esta imagem pela imagem das mulheres com as mãos atrás das costas, que foi mesmo uma imagem que eu vi, foi o mote, não é? O que me deu vontade de fazer alguma coisa para lutar contra aquela imagem. E isto sou eu. E aquilo é o que eu posso fazer. Portanto, acho que foi um bocadinho por aí. Pensando agora assim. Não sei se agora não ouviríamos, se calhar, a leitura dos poemas. Não sei se as pessoas também não querem fazer alguma pergunta. Isso, acho que não. Depois do almoço. Mas pronto, eu serei certamente a melhor pessoa para escrever a minha poesia, mas para ler, se calhar preciso aqui um bocadinho de ajuda da Eva Pereira e do João Rodrigues. Temos aqui um número de entretenimento para vos fazer sentir que a vossa tarde não foi perdida por não estar a ver o jogo, a ver jogos. Portanto, aqui chamava aqui ao palco. Ui, expectativa. O amor impossível. O peito torcido aos arames, as pernas por braços, e a palavra escarlate centrifugar as línguas em tons de vidro. Uma é minha, outra é tua, outra é de quem não a quebrar. Escaparam-se-me os ovos por terra no supermercado, mas eu não morri como uma borboleta. 2 passos para a frente, 3 pássaros para trás,
todas as formas, as aves avançam. O amor possível. Ter descoberto na minha mão a medida de sal que salva os teus rins. Aceitamos o estrondo sonoro do caminhão do lixo. Aguardamos até que chegue essa divisão do sono, relógio ruidoso da culpa que nos restaura em sacrifício e anuncia o dia limpo, cheio de caixotes vazios da matemática das nossas escolhas. Custa-me crer a geometria hercúlea endireitar entulho na linha reta do horizonte e os nossos pesares a cair por terra alheia até sedimentarem em prova. O organismo que descarta, há milhares de anos atrás. O organismo que descarta, milhares de anos para a frente. O organismo que descarta, neste preciso momento, à espera da recolha noturna dos meus restos, que não serão mais meus, no meu reconforto de não me reconhecer no azul afundado do fundo do mar.